Oi pessoal, esse aqui é um vídeo rápido para a gente terminar o assunto que a gente estava discutindo na aula de regressão. É, eu queria conversar com vocês, a gente terminou a aula na semana passada e eu não pude completar. Então eu queria explicar como que a gente pode particionar a variância numa regressão. A gente já sabe como é que isso funciona no modelo linear, né? Então aqui eu queria dar um exemplo de como que a gente pode fazer isso e particionar a variância total entre um componente que é explicado pelo modelo e um componente que é residual, ou seja, aquele que é não explicado pelo modelo. Então esse tipo de partição de variância a gente vai dar esse nome genérico, que é a nova, a análise de variância. Então, sempre que a gente particiona uma variância de um modelo linear, a gente está realizando uma análise de variância, tá? A maneira como o resultado dessa análise de variância é mostrada é por meio de uma tabela de ANOVA, ou seja, uma tabela de análise de variância. E ela sempre tem essa mesma cara. Então essa é uma tabela que eu estou chamando de uma tabela generalizada, de modelo linear. Então aqui a gente vai ter sempre a fonte de variação. Então ela sempre vai ter o que é dado pelo modelo. Nesse caso aqui a gente está que é o nosso modelo de regressão, e aquilo que é dado por resíduo, ou seja, tudo aquilo que não é explicado pelo modelo. E aí a variância total, como a gente acabou de explicar, nos slides anteriores, essa variação ela é medida, quantificada por meio da soma de quadrados, tá? Então a gente vai ter aqui no caso três tipos de soma de quadrados: a soma de quadrados do modelo, a soma de quadrados dos resíduos e a soma de quadrados total. A gente também vai ter os graus de liberdade respectivos, do modelo, do resíduo e do total. E aí, se a gente dividir a soma de quadrados do modelo pelo o grau de liberdade do modelo, a gente vai ter sempre o quadrado médio, E a mesma coisa para os resíduos, A gente dividir esse por esse, a gente chega no quadrado médio dos resíduos. Qual que é a interpretação disso, Se vocês lembrarem, sempre que a gente vai ter maior número de unidades amostrais, a gente vai ter uma possibilidade de explicar mais da variação. Então a gente não pode simplesmente comparar a nossa capacidade do modelo de explicar a variável de interesse, a variável resposta, apenas pela variância que é dada pelo soma de quadrados. Então por isso que a gente sempre tem que balizar isso, ou seja, dividir pelo número de amostras, que na verdade é o grau de liberdade aqui nesse caso, para chegar no quadrado médio. E a gente sempre vai comparar o nosso modelo, com aquilo que é dado pelo acaso, utilizando o quadrado médio e não a soma de quadrados total. Então, numa regressão, a gente vai ter, sempre vai ter, essa soma de quadrados, como qualquer outro tipo de modelo linear, que vai ser explicado pelo preditor. Quais eles? Pode ser, no caso, um único preditor, como a gente estava trabalhando até agora, ou também pode ser mais de um preditor, No caso, seria, nesse exemplo, seria uma regressão múltipla, uma regressão linear múltipla. Se a gente tiver um único preditor, a gente está trabalhando com uma regressão linear simples, E aquilo que é dado pelo resíduo, ou seja, aquilo que não é explicado pelo preditor. Como eu disse, o nome disso a forma como isso é mostrado ou organizado é por meio de uma tabela, e o nome dessa tabela é uma tabela de ANOVA, como eu também acabei de explicar, a gente sempre vai fazer o teste de hipótese utilizando o quadrado médio e não a soma de quadrados, porque a gente tem que balizar isso pelo grau de liberdade. Então, como que isso é feito? A gente aqui a gente estava fazendo a teste de hipótese até agora utilizando um teste T de um parâmetro. Só que a gente também pode fazer um teste de hipótese numa regressão utilizando o teste F, com os mesmos graus de liberdade. Como que esse teste F funciona? Ele vai simplesmente ser uma razão entre os quadrados médios do modelo e o do resíduo, ou seja, aquilo que é o sinal e aquilo que é o ruído.
Então, quanto maior o sinal, né, maior a porcentagem de variação explicada pelo modelo, maior vai ser a minha significância, né? E aí, a gente também pode particionar essa variação, né, dessa forma como eu falei, né? A soma de quadrados total, ela vai ser a soma de quadrados dada pelo modelo, né, que é da regressão, mais o resíduo, e aí o grau de liberdade também, a gente vai ter o grau de liberdade total, que é o grau de liberdade da regressão e o grau de liberdade dos resíduos. Só que, como eu disse, né, a soma de quadrados, por si só, ela vai aumentar à medida que eu aumento o meu número de observações, né? Então, eu não posso utilizar essa quantidade aqui, né, esse valor, para fazer meu teste de hipótese. Então, por isso que eu utilizo o quadrado médio, ou seja, porque ela vai medir a variabilidade que é independente do número de observações, ou seja, eu vou ter a soma de quadrados dividido pelo grau de liberdade, que vai me dar o quadrado médio. Só que o problema aqui do quadrado médio é que ele não tem essa mesma propriedade aditiva que a soma de quadrados tem, ou seja, o quadrado médio da regressão mais o quadrado médio do resíduo não vai ser igual ao quadrado médio total, tá? Então, essa é uma diferencinha em relação a essa partição de variância, né? E aí, uma coisa interessante é que esse quadrado médio do resíduo ele vai ser utilizado, né, para estimar a variância do erro, né? Que é uma coisa que vai lá na nossa tabelinha que a gente já mostrou, né? Eu posso voltar aqui para vocês. Aqui, a variância, né? Que é do resíduo, né? Que é uma estimativa de erro relacionada à minha estimativa do resíduo. Então, enfim, essa seria uma tabela de ANOVA já com as formulinhas, né? De novo, nada para se assustar aqui. Então, eu vou ter sempre o modelo da regressão, né? A soma de quadrados da regressão, que é simplesmente, né, a soma dos desvios ao quadrado, o grau de liberdade, que se numa regressão a gente está trabalhando com um preditor que é linear, o grau de liberdade sempre vai ser 1, né? O quadrado médio é simplesmente a divisão desse por esse, né? Tá aqui, que vai ser igual ao quadrado médio, né? A mesma coisa do resíduo, né? A soma de quadrados, grau de liberdade dos resíduos, quadrado médio dos resíduos. E a soma de quadrados total. E os graus de liberdade total, né? E aqui a nossa... enfim, isso aqui não é tão relevante agora. Se a gente fizer esse cálculo para os dados lá do Galton, né, que é em relação à variável que é a resposta, que é a altura dos filhos em relação à altura dos pais, esse aqui é os valores que eu obtenho, né? Então, vai ser a soma do quadrado, que é dado, né, a variância que é explicada pela altura, a variância da altura dos filhos, que é explicada pela altura dos pais, né? Os graus de liberdade que ele tinha, né, em relação ao número de amostras que ele tinha, e aí o quadrado médio, né? Esse aqui é o resíduo e aqui é a variância total, né, que é explicada por esse modelo. E aí a gente chega numa outra quantidade, num outro valor que é muito importante, que é a ideia do R quadrado, né? Então o R quadrado é chamado de coeficiente de determinação. O que ele é? Ele é simplesmente a divisão, né, uma razão entre a soma de quadrados da regressão, ou seja, a soma de quadrados do modelo, pela soma de quadrados total, né? Então, se a gente... que é a mesma coisa, né, que é o complemento, né, de 1 menos isso que eu acabei de dizer, né? E aí, eles, por conta dessa propriedade dele, ele sempre vai variar entre 0 e 1, tudo bem? Né? O que ele vai medir, né, aqui para mim? Ele vai medir o quanto que o meu modelo, ou seja, o quanto que a regressão vai explicar do total, tá? Da variância da minha variável resposta. Nesse exemplo da altura dos filhos em relação à altura dos pais, eu tenho isso aqui. Então, eu vou pegar os valores daquela mesma tabela que eu mostrei antes, né? Olha lá. Esse aqui, né, a soma de quadrados dado pela regressão e a soma de quadrados total. São exatamente esses mesmos valores que eu coloquei aqui, vou dividir um pelo outro, eu vou chegar nesse valor aqui, ó, 0,21, né?
que dá exatamente o mesmo valor se a gente usar o complemento aqui, né? Então, como que a gente interpreta esse valor? Aqui eu posso interpretar, como ele varia de 0 a 1, eu posso interpretar isso como uma porcentagem, certo? Então eu posso, nesse exemplo aqui, interpretar que a variação na altura dos pais explicou cerca de 21% da variação da altura dos filhos. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo o resto, ou seja, 79% da variação na altura dos filhos, são devidos a outros fatores que eu não incluí no modelo. Isso pode ser, nesse exemplo aqui, nutrição, alguma coisa aleatória, ou tipo de herança genética que não é mendeliana, etc. Um monte de outra coisa, tá bom? Então, isso quer dizer que de toda a variação na altura dos filhos, ou seja, 100% dela, 21% é explicada apenas, né? 21% é explicado pela altura dos pais, tá bom? Né? E 79% é explicado por qualquer outra coisa que a gente não sabe. Então, essa é uma brincadeirinha, né? Porque essa questão do R quadrado ele tem que ter uma certa cuidado na hora de interpretar, porque esse valor, né, ele varia de 0 a 1, certo? Como eu acabei de dizer. Mas não quer dizer necessariamente que um valor alto ele tem vai mostrar para você que ele tem uma explicação necessariamente boa, né? O modelo tem uma explicação necessariamente boa. E o contrário também não. Então, assim, evite interpretar biologicamente, né, um R quadrado que seja muito baixo, né? Essa é a ideia dessa figura aqui, que quer dizer que se você colocar um monte de ponto aqui e traçar uma reta, ele vai te dar um R quadrado baixo, mas com esse mesmo ponto aqui você consegue fazer, né, desenhar uma constelação aqui, né, no caso. Essa é uma brincadeirinha, né? Então, um R quadrado alto quer dizer que você tem uma explicação alta, né, daquela variável, mas o baixo não necessariamente você tem que explicar aquilo, né? Então, uma explicação de 6% quer dizer uma variação muito pequenininha, né? Então, geralmente a gente não interpreta isso, né? Pressuposto desse modelo, né? Mesmo repeteco de sempre, né? Que é o mesmo pressuposto de qualquer outro modelo linear. Variâncias homogêneas dos resíduos, né? Relação linear entre as variáveis, né? E aqui também a gente está assumindo, né? Porque a gente usou a soma de quadrados do tipo 1, como eu acabei de mostrar para vocês, a gente está assumindo que a variável preditora, o x, é medida sem erros, tá? Outra coisa também que é repeteco, né? Resíduos são independentes e identicamente distribuídos, né? Aquela famosa regra do IID, né? Independentes e identicamente distribuídos. O que isso quer dizer? Que eu não tenho pseudo-réplica, né? E o identicamente distribuídos quer dizer que eles seguem uma distribuição normal, ou seja, eles vão ter média zero e variância dada por sigma quadrado. E aí também, claro, né, a pseudo-réplica. Eu não tenho pseudo-réplica, né? Como que eu faço para diagnosticar o meu modelo, né? Porque aí, a partir disso, eu vou conseguir dizer se eu posso confiar nele, né? Se eu posso, de fato, interpretar ele. Eu utilizo, nesse caso, 4 gráficos que, na verdade, são 3 e uma variação, né, de um deles, né? Por isso que dá 4. Que medem justamente isso, né? A homogeneidade de variância, né? Normalidade dos resíduos, e também lhe dá uma ideia para a gente se a gente tem valores extremos, né, como outliers. E aí, esses são os 4 gráficos, no caso lá do exemplo do Galton, né? Que é a altura dos filhos e dos pais. Então, esse é o gráfico de valores ajustados, né, preditos pelo modelo, versus os resíduos, né? Então, a gente vê aqui que a média deveria ser 0, né, e a variância homogênea. Então, se eu tiver uma linha aqui mais ou menos parecida, né, um espalhamento desses pontos ao redor de uma linha que é mais ou menos reta, e essa linha vermelha aqui que indica uma tendência que for plana, isso quer dizer que está ok, os meus resíduos, né? Mesma coisa aqui, a única diferença é que aqui eu estou usando uma raiz quadrada dos resíduos, isso aqui é um detalhe, tá? Aqui eu tenho uma linha tracejada, tá vendo? Né? Que nem dá para ver porque tem muito ponto. Mas isso aqui, ele está fazendo um plot, na verdade, entre os quantis do modelo, né, e o dos resíduos.
E aí, isso aqui me diz se os meus resíduos têm distribuição normal. Como que ele faz isso? Se os meus pontos estiverem distribuídos ao redor, né, em cima dessa linha, isso quer dizer que meus resíduos estão bons. Se eu tiver algum tipo de desvio, né, ou uma coisa parecida com isso aqui, né, os pontos que estão desviando da reta tracejada, isso quer dizer que meus resíduos não estão bons, né? E aqui é o gráfico que me mostra se eu tenho outliers ou não, né? Aqui não dá para ver, mas ele me plota também uma que ele está chamando de distância de Cook. Então imagina que, não está mostrando aqui, mas imagina que ela vai aparecer aqui em alguns exemplos, né? Uma linha tracejada. Então se eu tiver um ponto aqui que está além dessa linha tracejada, isso indica para mim que eu tenho um valor extremo, né? E o que acontece? Se nesse gráfico aqui, que é de longe o mais importante, né, que é o gráfico de homogeneidade de variância, eu posso ter diversos tipos de padrões nele, né? O que seria esperado para mim, que me indicaria que meus resíduos têm homogeneidade de variância, é uma coisa parecida com essa, né? Então, os meus pontos, meus dados, os resíduos, eles estão distribuídos aleatoriamente numa nuvem ao redor dessa linha tracejada, que me indica a média, né? Então, isso me indica que meus resíduos estão ok e eu posso interpretar o meu modelo. Se eu tiver uma coisa assim, né, algum tipo de padrão, né, que está aqui próximo, né, dessa linha tracejada que indica a média, mas aí eu tenho uma ligeira queda aqui, né? Então, isso me indica que eu tenho algum tipo de desvio em relação ao pressuposto de linearidade entre as variáveis resposta e preditora, né? Então, aqui isso está indicando para mim, por exemplo, que eu tenho que usar um outro tipo de modelo não linear, né? A mesma coisa aqui, né? Algum tipo de padrão em U, né? Ou a mesma coisa se acontecer assim, né? Que indica que eu tenho algum tipo de relação não linear, quadrática nesse caso aqui. E, por fim, esse aqui que é de longe o mais comum, né? Que eu tenho que ficar atento se eu tiver isso, porque se isso aqui, né, indica que os meus resíduos estão normais, ou seja, todos os pontos estão distribuídos de maneira homogênea aqui dentro de uma determinada intervalo aqui de valores, né, aqui dos resíduos. O que acontece se eles começarem aqui pequenininhos, né, e aí aumentarem, como se fosse um funil, né? Então quer dizer que eu não tenho uma homogeneidade de variância aqui nesse caso, porque numa faixa de valores a variância é pequena, só que numa outra faixa de valores a variância é maior. Então isso me indica que eu tenho nos meus resíduos um fenômeno chamado de heterogeneidade de variância, tá? Isso é algo preocupante que me diz que eu estou rompendo o pressuposto do teste, tá? Então eu não posso interpretar o resultado dessa análise, tá bom? Eu tenho que ou fazer algum tipo de transformação ou usar um outro tipo de análise aqui nesse caso, tá? E quais seriam esses outros tipos de análise, né? Então, eu tenho vários tipos de regressão. Como eu disse, se eu tiver algum tipo de padrão não linear, como nesse caso aqui, eu posso lançar mão, por exemplo, de uma regressão quadrática, né? Polinomial ou exponencial, que são tipos de regressão não lineares, tá? Eu também tenho vários outros tipos que são variações, na verdade, de uma regressão linear, por exemplo, que são uma regressão múltipla, porque se eu tiver dois ou mais preditores lineares, eu vou ter uma regressão múltipla. Se a minha resposta, ao invés de ser uma variável contínua, ela for 0 e 1, né, 0 e 1, né, presença e ausência, por exemplo, eu vou ter uma regressão logística nesse caso aqui. E aí eu tenho vários e vários outros tipos que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é só para vocês verem que eu tenho realmente, né, uma certa variação aqui de regressões. E aí eu queria só mostrar, né, bem en passant aqui o que seria, como que eu interpretaria, né, essa regressão múltipla. Essa regressão múltipla é quando eu tenho vários tipos de variáveis respostas, né, mais de 2, né? Então, eu também vou ter um R quadrado, né, que vai me mostrar esse coeficiente de determinação, né? Só que nesse caso eu vou precisar ajustar ele, então eu vou chamar de R quadrado ajustado. E ajustado por quê? Porque vocês concordam comigo que
quanto mais variáveis preditoras eu incluir no meu modelo e quanto maior o número de unidades amostrais eu tiver no meu modelo, maior vai ser a chance de eu explicar a variação na minha variável resposta. Então eu tenho que ter um tipo de uma maneira de ponderar essas duas coisas, tanto o número de unidades amostrais, que é o n, quanto o número de variáveis preditoras que eu estou incluindo, tá? Que é o p aqui. Então, sempre quando eu estiver trabalhando com uma regressão múltipla, eu sempre vou usar o r quadrado ajustado e não o r quadrado normal, como eu mostrei para vocês ali, tá? Só que aqui eu vou começar a ter alguns outros problemas, por exemplo, que é a chamada multicolinearidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso ter, eventualmente, variáveis que são preditoras, que são elas mesmas correlacionadas entre si, né? Então, eu não quero isso, né? Então, eu quero que cada variável preditora que eu incluí no meu modelo explique uma proporção independente, né, da variável resposta, tá? Então, tem uma coisa que eu tenho que tomar cuidado, eu posso testar para isso, né? Utilizando uma valor que é o VIF, né? É isso. Então, esse é um exemplo, por exemplo, né? O que seria, né? Uma regressão múltipla. Então, como eu vou ter aqui três variáveis, né? Eu vou ter a minha abundância, que é a minha variável resposta, que nesse caso aqui eu estou usando para predizer ela a precipitação e a temperatura. Então, eu não tenho mais uma reta, certo? Então, eu vou ter um plano. Então, é isso que eu estou mostrando aqui. Então, um modelo para abundância e para riqueza, tá? Que aqui é um plano que vai me mostrar, né? Vai representar o meu modelo de regressão e aqui são justamente meus pontos de amostragem, a minha unidade amostral. E aí eu vou ter o meu R, né? E o valor de P, eventualmente. Um exemplo de como seria, né, uma regressão polinomial, né, que mostra que consegue modelar relações não lineares, né, e outro tipo de regressão, que é a chamada árvore de regressão, né, que me mostra o quanto que cada preditor independentemente explica da minha variável resposta, né. E análise de rota é um outro tipo de regressão também, né. Então, recapitulando, né, uma correlação linear é médio grau de associação entre duas variáveis contínuas, tá? Então, sempre que eu quiser medir o grau de associação entre duas variáveis, eu utilizo o R do Pearson, tá? Ele varia de -1 a 1, sendo 0 uma ausência de relação, né? Regressão linear é um modelo linear em que eu tenho um preditor, uma variável contínua, tá? Eu consigo particionar essa variância da variável resposta num componente que é explicado pelo modelo e no outro que é o resíduo, né? Como que eu meço isso, né? O quão bom o meu modelo eu posso calcular um R quadrado, tá? E aí, claro, sempre, como qualquer outro tipo de modelo linear, sempre atente para os pressupostos, tá bom? É isso, e eu fico por aqui. Gente, obrigado.